Durante uma noite de tempestade, Daniel decide atravessar a temida estrada velha de Santa Vereda após perceber que seu combustível está acabando. A estrada, cercada por lendas sombrias e desaparecimentos misteriosos desde os anos 1950, é evitada pelos moradores da região. Enquanto dirige pela lama e pela escuridão, Daniel começa a ouvir sussurros e logo encontra uma mulher vestida de branco parada no meio da estrada. Ao tentar desviar, sofre um acidente e percebe que algo sobrenatural o acompanha. Buscando ajuda, ele encontra uma velha senhora que revela a história de Helena, uma mulher que perdeu o homem que amava após ele ser assassinado por coronéis poderosos da região. Consumida pela dor, Helena morreu pouco tempo depois. Seu espírito passou a assombrar a estrada em busca de justiça e vingança. Daniel descobre então uma ligação assustadora com o passado. Seu pai carregava o segredo de que sua própria família esteve envolvida na morte de Augusto, o amado de Helena. Guiado pela aparição da mulher, ele segue até o vilarejo abandonado de Pedra Negra, onde encontra cartas e provas escondidas que revelam toda a verdade sobre os crimes cometidos décadas atrás. Após entregar os documentos às autoridades, os antigos segredos vêm à tona e os acidentes na estrada diminuem. Porém, anos depois, novos desaparecimentos começam a acontecer, indicando que o espírito de Helena talvez jamais tenha encontrado descanso completo. A lenda continua viva, e os moradores ainda repetem o mesmo aviso. Se encontrar a mulher de branco na estrada velha durante uma noite chuvosa, nunca olhe diretamente para ela, e jamais responda se ouvir seu nome sendo chamado na escuridão. A história acompanha Daniel, um homem que retorna à região de Santa Vereda após a morte do pai para resolver assuntos ligados a uma antiga propriedade da família. Durante uma noite de tempestade, ele decide pegar um atalho conhecido como Estrada Velha, um lugar cercado por histórias de terror, desaparecimentos e acidentes inexplicáveis. A estrada, abandonada há décadas, possui fama de amaldiçoada desde o desaparecimento misterioso de um ônibus em 1958 e de vários motoristas que afirmavam ver uma mulher vestida de branco surgindo na escuridão. Enquanto atravessa o caminho lamacento e sombrio, Daniel começa a perceber acontecimentos estranhos. Vozes sussurram seu nome, o rádio do carro passa a funcionar sozinho e uma figura feminina aparece parada sob a chuva. Assustado, ele perde o controle do veículo e acaba preso no meio da estrada sem sinal de celular e sem conseguir ligar o carro. O medo aumenta quando sons inexplicáveis cercam o automóvel, como passos na mata e batidas vindas do lado de fora. Ao procurar ajuda, Daniel encontra a casa de uma senhora idosa que parece já conhecer a presença sobrenatural que o segue. Ela revela a antiga história de Helena, uma jovem apaixonada por Augusto, um rapaz humilde que planejava fugir com ela para começar uma nova vida longe da influência dos coronéis violentos da região. Porém, antes da fuga, Augusto foi capturado e assassinado na Estrada Velha por homens ligados aos poderosos fazendeiros locais. Dias depois, Helena foi encontrada morta, enlouquecida pela dor e pelo desespero. Desde então, seu espírito passou a vagar pela estrada, aparecendo para viajantes durante noites de chuva. A velha senhora revela ainda algo muito mais assustador. Daniel possui ligação direta com aquela tragédia. Seu pai, Antônio Ribeiro, era filho de um dos homens envolvidos no assassinato de Augusto. Durante toda a vida, o pai de Daniel tentou esconder o passado sombrio da família e fugir da culpa herdada. No entanto, a estrada nunca esqueceu os crimes cometidos ali. Perseguido pela aparição de Helena, Daniel segue até o vilarejo abandonado de Pedra Negra, onde encontra uma antiga capela em ruínas. Lá, ele descobre cartas escondidas escritas por Augusto pouco antes de morrer. Os documentos revelam que o crime foi planejado pelos coronéis da região e que a família de Daniel teve participação direta na tragédia. Dentro da igreja abandonada, Daniel presencia visões aterrorizantes do passado, Augusto sendo espancado, arrastado pela lama e executado na estrada enquanto Helena chorava desesperadamente ao encontrar o corpo do homem que amava. O espírito de Helena finalmente se manifesta diante dele de forma menos agressiva e explica que nunca encontrou paz porque a verdade foi enterrada por décadas. Ela exige justiça para Augusto e para todas as vítimas da Estrada Velha. Com medo,
mas também tomado pela culpa herdada de sua família, Daniel decide entregar as cartas e documentos às autoridades. A revelação dos crimes provoca choque em Santa Vereda. Antigos moradores confessam segredos escondidos havia muitos anos, e restos mortais são encontrados próximos da estrada. Após isso, os relatos sobrenaturais diminuem e muitos acreditam que a maldição finalmente chegou ao fim. Daniel tenta reconstruir sua vida longe dali, acreditando que tudo ficou no passado. Porém, anos depois, um novo desaparecimento acontece próximo da Estrada Velha. Investigadores encontram um caminhão abandonado coberto por marcas de mãos molhadas, exatamente como nos antigos casos. Na mesma noite, Daniel percebe uma figura branca observando sua casa à distância, provando que o espírito de Helena talvez nunca tenha descansado completamente. A história termina deixando um clima de mistério e terror contínuo, reforçando a lenda de que certas dores jamais desaparecem. Em Santa Vereda, ainda existe um aviso repetido por todos os moradores. Se estiver dirigindo pela Estrada Velha durante uma tempestade e encontrar uma mulher de branco parada na estrada, nunca pare o carro, nunca olhe diretamente para ela e jamais responda caso ouça seu nome sendo chamado na escuridão.